Boa noite, meus prezados alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos nós estejamos bem, com saúde, para que possamos seguir nessa caminhada do direito processual civil, na disciplina cumprimento de sentença e processo de execução. Espero que os senhores, durante toda essa semana, tenham não apenas cumprido o período de quarentena, como também estudado um pouco da nossa disciplina de Direito Processual Civil, que é uma disciplina muito importante, ou melhor, a mais importante. Deixamos aí uma lista de exercícios, uma lista de atividades. Espero que os senhores já tenham logrado êxito na realização dessas atividades. Hoje eu postei lá no Google Classroom, não sei se os senhores já tiveram acesso, que essas atividades poderão ser respondidas de forma digitada, porém será feita uma avaliação bem criteriosa na correção. Respostas idênticas, cópia uma à outra, plágio, serão desconsiderados para ambos. Então tenham bastante cuidado, façam esses exercícios aí individualmente, porque serão exercícios realmente, de fato, importantes para que a disciplina realmente fique bem fixada. E, oportunamente, por óbvio, nós teremos a oportunidade de fazer conjuntamente a devida correção em relação a essas atividades. Estou vendo que, com o passar do tempo, o quantitativo de colegas vai aumentando aqui, muito feliz em vê-los. Vocês podem, pelo bate-papo, eventualmente fazer alguma pergunta, até porque eu não quero estar aqui falando sozinho o tempo todo. A participação do alunado, então, é de suma importância para que nós possamos ter um bom êxito. Espero que, embora nós estejamos nessa aula por videoconferência, a nossa dinâmica de trabalho, se não a mesma, possa ser ao máximo parecida com o que de fato é as nossas aulas em sala de aula. Vamos tentar trazer aí de uma forma bem didática e da melhor forma possível a aula, para que nós possamos ter aí realmente uma amplitude e uma compreensão da melhor forma possível. Na nossa disciplina, esse modelo de aula não é novidade. Desde a primeira semana que foi decretada a quarentena, eu tive a oportunidade de fazer por conta própria uma live no Instagram. Convidei todos os senhores. E também tivemos a oportunidade de estar em outras lives, também referentes à nossa disciplina, durante esse período. Alguns vídeos, inclusive, disponibilizados também no YouTube. Como será essa aula? Assim que nós finalizarmos a aula, nós iremos incluí-la também no YouTube, no canal específico criado pela coordenação do curso de Direito. Como eu disse aos senhores, já ainda em sala de aula, o nosso conteúdo está bastante avançado. Nós tivemos a oportunidade de ter um bom aproveitamento do nosso conteúdo até então, o que é louvável. Por isso, nós contamos com a contribuição dos senhores para que consigamos fazer esse encerramento aí com brevidade em relação a esse conteúdo e possamos trazer, que eu reputo muito importante e essencial para a nossa disciplina, uma feição prática em relação ao conteúdo. Nós disponibilizamos também, de forma antecipada, no início do semestre, todo o material concernente às aulas, todas elas. Os professores já tiveram acesso a esse material. Disponibilizei também durante o semestre todos os slides que nós iremos trabalhar. Os senhores também, de consequência, têm acesso amplo a esses slides. Então, basicamente, nós vamos hoje dar sequência ao conteúdo novo, já que nas lives anteriores nós tivemos a oportunidade apenas de visualizar e fazer um resumo do que a gente já havia estudado. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo novo da nossa disciplina, dando sequência aí às nossas aulas. Então, para que nós possamos lograr êxito nesse escopo, nós vamos aqui, desde logo, compartilhar, né, o material à tela, para que a gente possa dar sequência. Só fazendo uma observação, pessoal,
que agora nós vamos detalhar a respeito dos títulos executivos extrajudiciais. É o slide de número 64. O slide número 64 é esse onde a gente, de fato, aqui inicia a questão referente aos títulos executivos extrajudiciais. Eu vou compartilhar minha tela para que os senhores possam ter acesso aqui aos slides, sem prejuízo também de que os senhores acessem diretamente esses slides, porque certamente os slides estão salvos aí, né? Obviamente, no computador, então é possível, né, que os senhores também acessem, caso estejam, de fato, com esse slide efetivado, e nós iremos, nessas circunstâncias aí, trabalhar a sequência do nosso conteúdo. Bom, pessoal, nós paralisamos aí no item 10.2.7, que fala a respeito dos títulos executivos extrajudiciais. Conforme nós já tivemos a oportunidade de dizer, os títulos executivos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, eles decorrem da lei. Somente pelo princípio da tipicidade, aqueles títulos que estarem efetivamente preconizados na legislação é que serão, para esses fins, um título judicial propriamente dito. No caso, nós temos aqui os títulos previstos no Código de Processo Civil e nós não iremos avançar e analisar com detidez cada um deles, até porque o nosso propósito não é esse. Nós iremos mencioná-los um a um, de acordo com o que está na legislação, e iremos falar a respeito de alguns desses títulos que são os mais importantes e são os aplicados na prática. Muitos deles, os senhores já tiveram a possibilidade de estudar em outras disciplinas. Por exemplo, o cheque, a nota promissória, a debenture, são questões que os senhores tiveram a oportunidade de estudar no âmbito do direito empresarial. Então, não é cabível aqui, no processo civil propriamente dito, nós fazermos digressões avançadas em relação às especificidades de cada um desses títulos. Nós vamos nominá-los e, de acordo com a sequência dos nossos slides, preparados justamente para a boa sequência das nossas aulas, nós iremos apresentar as devidas digressões, os devidos comentários a esse respeito. Primeiro, os títulos são documentos. Documentos que, pela forma com que são constituídos e pelas garantias que se revestem, gozam, segundo o legislador, de um grau de certeza tal que permite a instauração da execução, sem prévia fase cognitiva. Basicamente, em regra, pessoal, quando é que surge um conflito de interesses, se a parte não dispõe de um título executivo, é necessário a propositura de uma ação de conhecimento. A parte levará os fatos à atividade jurisdicional, com seus fundamentos jurídicos, e o juiz dirá o direito em relação àquele Professor. Esses. E aí, a partir dessa situação, estou vendo aqui uma pergunta. Quem fala? Professor, desculpe interromper o senhor, sou eu, Humberto. Sim, É porque eu e os colegas, nós não estamos conseguindo visualizar os slides do senhor. Não? Eles estão ilegíveis, tá meio trêmulo. Ilegível? Parece que a imagem está um pouco trêmula, não está dando para ler. Mas aqui está tudo normal. Deve ser algum problema específico do aplicativo, porque aqui no meu computador está normal os slides. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma apresentação aqui. Melhorou? Eu só interrompi o senhor porque não foi só para mim que ficou assim, o pessoal também estava dizendo que não está dando para ler. Ficou melhor assim? Ou não? A tela não está compartilhada ainda, professor. Não? Não. Então vamos voltar aqui. Vamos ver. Compartilhar a tela. Acho que eu já sei o que eu vou fazer.
Melhorou? Agora dá para entender mais, professor. Infelizmente ainda não está 100%, mas ficou melhor assim. Não está 100%? Não está 100%, mas tá melhorando, ó. Ué. Ah, ficou bem melhor agora, professor. Ficou, né? Deu para ver bem melhor agora. Obrigado. Desculpe interromper o senhor. Valeu, vamos lá. Então, pessoal, como nós estávamos dizendo, antes da oportuna interrupção do Humberto, tá vendo, Humberto? Estou te elogiando. Nesse particular, quando existe um conflito de interesses, uma lide, e não há título executivo, ou seja, a parte não dispõe de um título executivo, é necessário que se busque a tutela jurisdicional com os fatos e fundamentos jurídicos para que o juiz diga o direito. Então, irá se percorrer toda a fase do processo de conhecimento. Vamos desenhar como que funciona, como que é o processo comum, procedimento comum, quando não se existe um título executivo. Qual o caminho que a parte tem que percorrer? Nós temos lá de início, pessoal, petição inicial. Petição inicial, ela vai ser instruída com os respectivos documentos. Qual documento que toda petição inicial deve ter? Procuração. Se não for um advogado em causa própria, e se tratar de uma petição relativa a processo civil, tem que ter procuração. Não se admite um justo postulante no processo civil, a não ser em algumas específicas exceções, mas em regra não. Procuração, os documentos que instrumentalizam a petição inicial. Essa petição inicial, se processo eletrônico, ela vai ser recebida no âmbito do sistema Projut, aqui em Goiás. Ela automaticamente já é distribuída a um juiz. Sendo distribuída ao juiz, o serventuário relativo àquela escrivania, o processo foi distribuído, vinculado àquele juiz, ele irá verificar se a petição está em termos. Normalmente, o que o serventuário verifica? Verifica se as custas foram recolhidas ou se há pedido de assistência judiciária. Verifica se houve juntado da procuração em relação àquele que está patrocinando os interesses do autor. Verifica também, nessa contextualização, além dessas outras duas hipóteses que eu acabei de mencionar, se os documentos que foram inseridos, eles estão legíveis. Verifica se há alguma conexão em relação àquela ação, ou seja, se existe alguma ação anterior envolvendo as mesmas partes ou com o mesmo objeto e causa de pedido, e faz uma certidão remetendo os autos conclusos ao juiz. O juiz, então, irá receber aquela petição inicial e irá despachar a petição inicial. Se houver algum pedido de tutela de urgência, o juiz, em regra, já avalia, analisa esse pedido de tutela de urgência. Se não, estando a petição inicial em termos, ele deve determinar a citação da parte ex-adversa para responder aos termos da inicial e designar a sessão de conciliação ou mediação. Esse processo ele será remetido para o Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça, em primeiro grau. Será expedida a carta de citação, lembrando que a citação por correios é a regra no ordenamento jurídico. Expedida a carta e citado o réu comparecerá acompanhado de advogado na audiência de conciliação e mediação. Uma vez não havendo acordo, primeiro dia útil seguinte à realização da audiência, é deflagrado o prazo para contestação. O réu apresenta a contestação, o autor é intimado a falar sobre a contestação. Ele irá impugnar os documentos que foram apostados na petição inicial e também, se for o caso, impugnar as preliminares ou prejudiciais de mérito dispostas na contestação. O processo segue, então, concluso ao juiz, ou algumas escrivanias, por ato ordinatório, dão marcha ao processo.
determinando que as partes especifiquem as provas a produzir, justificando-as. As partes trazem as suas probabilidades, os seus pedidos probatórios. O processo retorna ao juiz. Se o juiz visualizar que a questão é apenas de direito e as questões de fato já se encontram devidamente provadas por documentos, o processo já está maduro e apto a receber a prestação jurisdicional. Ele irá, então, nesse caso, proferir uma sentença. Se não, o que o juiz deve fazer? Ele deve realizar o saneamento e organização do processo, ou seja, decidir as questões processuais pendentes, se tiver alguma questão preliminar, se tiver algum vício no processo, é um momento apto para que esse vício seja regularizado, irá definir quais são os pontos controvertidos em relação àquela lite, ou seja, sobre quais fatos que se indicará a atividade probatória, irá delimitar e fixar o ônus da prova, a que compete o ônus da prova em relação a determinado fato, e em seguida proferirá nesse mesmo ato a decisão de organização e saneamento. As partes serão intimadas, é possível que hajam ajustes em relação a essa decisão de saneamento e organização do processo. Se for determinada a realização de prova pericial, por exemplo, o juiz já vai nomear perito, ultimar as partes para apresentar os quesitos, indicar assistentes técnicos. Depois, o processo vai para o perito apresentar a proposta de honorários, as partes são intimadas da proposta de honorários do perito para manifestar sobre, havendo concordância, o juiz homologa e fixa o prazo para a realização do exame ou para a entrega do laudo pericial. Ou seja, nós temos aí um percurso enorme no item procedimental do processo de conhecimento. Se a parte já dispõe de um título executivo extrajudicial, ele não irá precisar perpassar por todo esse caminho, porque o título executivo extrajudicial, ele lastreia uma execução. E se nós estamos diante de um processo de execução, a parte, com esse processo de execução, já irá pleitear, se for o caso, a quantia consubstanciada naquele título, com os acréscimos legais, e o devedor não será citado para comparecer em uma audiência e depois contestar. O devedor será citado para pagar. Ou seja, é um procedimento muito mais célere, é um procedimento muito mais efetivo. A entrega do bem da vida vindicado pelo credor no âmbito daquela execução será muito mais rápido do que o percurso do processo de conhecimento. Porque além dessas especificidades que eu acabei de narrar no tangente ao processo de conhecimento, nós temos que ter em mente que ainda é possível a operacionalização de recursos. O processo pode chegar até o Supremo Tribunal Federal se houver questão de natureza constitucional com repercussão geral. Ou seja, é um longo caminho pela frente. Então, se a parte ostenta um título executivo, o melhor é, obviamente, dar início ao processo de execução. E aí eu indago aos senhores, né, já deixando de antemão a possibilidade dos senhores me questionarem, qual que é o melhor encaminhamento no que diz respeito a essa situação. Eu vou pedir licença para os senhores, entendendo a participação do Humberto em relação a essa questão do compartilhamento de tela. Eu acho que é mais prudente, deixa eu abrir aqui o Zoom, para que a gente possa ter um melhor discernimento e ter um acompanhamento mais plausível, porque aqui eu posso, de fato, acompanhar as eventuais perguntas que vocês estão fazendo. Já que vocês têm aí no computador de vocês, ou pelo menos deveriam ter, se não tiverem, vocês podem acessar o Classroom, o material está lá disponível, esses slides, inclusive. Vocês acompanham daí, e eu daqui também vou acompanhar, sem prejuízo de que nós possamos aqui ter o nosso bate-papo e ter essa visualização.
Porque se eu ficar com a tela aberta, pertinente ao material, compartilhando essa tela com os senhores, nós teremos dificuldade de uma comunicação mais adequada. Então, como os senhores já dispõem desse material, que é o mesmo, os senhores podem acompanhar daí e, ao invés de fazer o compartilhamento da tela, a gente vai conversando naturalmente e diretamente, né, com as respectivas perguntas. Eu vou tentar aumentar o volume da voz, né? Eu acho que o áudio aqui está ok em relação ao microfone. Vou até verificar a situação, estou vendo que está havendo aí uma reclamação em relação ao áudio. Talvez você possa aumentar aí, colega, o seu volume, né, especificamente, para ver se a gente melhora esse áudio, no seu caso específico. E vamos, doravante, trabalhar dessa forma. É uma questão aí que nós estamos iniciando, pessoal, nessa atividade. Obviamente que com o passar dos tempos, nós vamos melhorando, né? Tanto a dinâmica das nossas aulas, como também essas questões pertinentes ao próprio sistema. Pois bem, vamos voltar, vamos minimizar a tela aqui e vamos trabalhar aqui a questão dos títulos executivos de acordo com o que está previsto no nosso material, que eu repito, os senhores podem fazer aí o devido acompanhamento pelo que já foi disponibilizado aos senhores, de forma que não teremos aqui nenhum prejuízo nesse aspecto. Pois bem, títulos executivos, pessoal. Nós temos lá a letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque e debêntures. Escritura pública ou outro documento assinado pelo devedor, documento assinado pelo devedor e duas testemunhas, instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, pelos advogados, os transatores ou por conciliador ou mediador credenciado pelo tribunal. Aqui eu chamo a atenção, pessoal, especificamente para esse documento preconizado no item 10.2.7.4, porque é um instrumento muito relevante e muito utilizado nos escritórios de advocacia. Ora, se o advogado ele participa de um acordo extrajudicial, ainda que não haja a devida homologação judicial, que se houver homologação, nós teríamos um título executivo judicial e não extrajudicial, se o advogado ele participa da confecção daquele documento, de um lado, o advogado de um transator, de outro, o advogado de outro transator, aquele documento assinado pelas partes envolvidas na transação e pelos seus respectivos advogados possui a eficácia de um título executivo extrajudicial. Então, pessoal, muitas situações é possível se chegar a uma autocomposição extrajudicialmente e se resolver aquele litígio já com a formação de um título executivo extrajudicial. Qual que é a vantagem, pessoal, de se resolver dessa forma? Primeiro, a solução dos conflitos sempre é recomendável. Independentemente da natureza do conflito, independentemente do grau de litigiosidade entre as partes, é sempre recomendável que se tente fazer uma solução amigável, se tente fazer uma solução extrajudicial. Primeiro porque se diminui drasticamente os custos. Hoje você ingressar com uma ação judicial exige pagamento de custas. E as custas não são baratas, ainda mais aqui no nosso Poder Judiciário goiano. As custas são elevadíssimas. Segundo, você está colocando ponto final num problema de forma mais rápida, de forma mais célere. Ou seja, é uma dor de cabeça menos. A gente sabe que o processo, ele, de certo modo, traz um reflexo psicológico negativo para a parte. Não é bom litigar. Então, esse litígio, além dos próprios riscos de uma ação judicial, ele traz ali sequelas morais para as partes envolvidas. Esse grau de litigiosidade é ruim. Então, se você consegue resolver um processo pela conciliação extrajudicial através de um advogado,
você acaba tendo uma segurança jurídica. Obviamente que se a parte está assistida por advogado, o advogado irá dar as devidas orientações para que aquele documento subscrito pela parte e que é considerado um título executivo extrajudicial, ele já contemple todas as possibilidades necessárias caso o acordo não seja cumprido, caso não seja efetivamente dado àquele que tem o direito a devida contraprestação. Então, nessas circunstâncias, é muito importante a participação do advogado na celebração desse documento, porque se resolve muito mais rápido. Inclusive, para o advogado é muito bom, porque evita-se um processo, você soluciona o problema do seu cliente, o seu cliente não vai ter um custo mais elevado, e o advogado recebe os seus honorários. Ou seja, todo mundo sai feliz. As partes, porque resolveram o problema, os advogados, porque conseguiram solucionar o problema amistosamente de uma forma mais rápida. Então, pessoal, esse instrumento de transação referendado aí pelos advogados é algo que, na prática, ele vem aumentando drasticamente no âmbito processual. E é muito importante, meus amigos, a adoção dessa providência. Pois bem, contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Também nesses casos, pessoal, título executivo extrajudicial. Seguro de vida em caso de morte. Pessoal, aqui nós temos também uma observação a ser feita. Seguro de vida em caso de morte. Bom, esta é uma concepção que precisa ser bem esclarecida para que não surjam dúvidas. Nos contratos de seguro de vida, de uma forma geral, nós temos, via de regra, a cobertura por morte, a cobertura por invalidez total e permanente por doença e a cobertura por invalidez total ou permanente por acidente. Em regra, nesses contratos, existem essas coberturas, não é só a morte propriamente dita. Então, há necessidade de se avaliar. É muito comum, inclusive nos dias de hoje, que o advogado se equivoque no caso de uma invalidez, por exemplo. E ao invés de ingressar com uma ação de conhecimento, ingressa com uma ação de execução por entender que se trata de um contrato de seguro de vida. Então, pessoal, essa circunstancialidade da cobertura, ela é essencial para se conferir execuibilidade ou não ao título. Veja que nós temos aí o mesmo documento contrato de seguro de vida, que, a depender da circunstância da cobertura, ele pode ser um título executivo judicial, extrajudicial, ou não. No caso de seguro de vida, houve falecimento por parte do segurado, como que se comprova uma ação de execução? Com a certidão de óbito. Basta juntar com a petição inicial a certidão de óbito e nessa situação estará comprovado o falecimento. Com a apólice securitária, nós temos aí a possibilidade de execução. Agora, quando nós temos, do outro lado, uma situação de invalidez, como que se comprova a situação de invalidez? Total ou parcial? Seja por doença, seja por acidente. Nesse caso, em regra, pessoal, somente a prova pericial será capaz de atestar a invalidez e o seu respectivo grau. Por isso que, nas hipóteses de invalidez, não se tem execuibilidade em relação ao contrato de seguro. Contrato de seguro somente a título executivo extrajudicial nos casos de seguro de
Vida em caso de morte. Em quaisquer outras situações, nós não temos aqui o título executivo extrajudicial. Ah, professor, mas o seguro pode ser de outras formas? Pode. Podemos ter um seguro aí para cobertura de danos materiais, danos morais decorrentes de acidente automobilístico. Esse aí não é, de forma alguma, um título executivo extrajudicial. E por que não é, professor? Porque não há previsão legal. E os títulos executivos, sejam eles judiciais ou extrajudiciais, decorrem da lei, decorrem da legislação. Princípio da tipicidade, princípio da legalidade. Então, se não houver uma previsão legal, não há de se falar em título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial. Temos aqui foro ou laudêmio, substitutos do direito civil, direitos reais, aluguel e encargos acessórios, pessoal. Contrato de locação. Contrato de locação é um que nós iremos aqui caminhar com algumas particularidades importantes. Primeiro, pessoal, contrato de locação. Qual que é o melhor modelo de contrato de locação? É aquele elaborado pelo escritório do professor Otto Lima? É claro que é, pessoal. Mas, no entanto, nós podemos ter outros bons modelos também. Contrato de papelaria é um bom modelo de contrato de locação? Por incrível que pareça, é, pessoal. É um contrato simples, mas que ele serve para a prática. Então, em regra, se for uma locação simples, não há necessidade de se contratar um advogado para elaborar um contrato de locação. Esse contrato pode ser um formulário de papelaria que serve para essa finalidade. Qual que é a particularidade do contrato de locação, pessoal? Não se exige a assinatura de duas testemunhas para que seja considerado título executivo extrajudicial. Basta a assinatura do locador e a assinatura do locatário. Aí vem uma pergunta para os senhores. Quem pode ser o locador? Quem pode ser o locador no contrato de locação? Apenas o proprietário do imóvel? Resposta negativa. Aquele que tem a posse do imóvel. Aquele que tem a posse do imóvel tem legitimidade para alugar o imóvel, para celebrar um contrato de locação. Não necessariamente a figura do locador coincide com a do proprietário do imóvel. Então, em muitas situações, por exemplo, o proprietário do imóvel outorga o direito de posse a um terceiro, a um administrador, e essa administradora celebra contratos com diversos locatários ou com um locatário, e aquele contrato tem pleno valor. Essa administradora pode agir dependendo dos poderes em nome próprio ou, no caso, por procuração em nome do proprietário do imóvel. Outro ponto, pessoal. Locação verbal. Locação verbal é admitida no ordenamento jurídico? É possível fazer uma locação verbal? Humberto, ele me aluga o apartamento dele lá em Caldas Novas para passar o final de semana. Ele tem um flat todo mobiliado, bacana aquele flat seu, viu, Humberto? Eu sei que foi um incomodado, você me emprestou tudo, te paguei, mas vamos dizer que é uma locação. Simplesmente cheguei lá na Unip, sexta-feira, para ministrar uma aula, e ele viu: o professor está cansado hoje, acho que o senhor merece passar um final de semana lá no meu humilde apartamento em Caldas Novas, e já me entrega a chave. Professor, pode ir para lá. É seu, alugado. Nesse caso, pessoal, houve um contrato escrito propriamente dito, não houve nem intenção dele de me alugar, né? Ele me deu a chave, não falou nada, eu não vou pagar, obviamente.
Mas se fosse uma relação de locação? Professor, tudo bem, toma a chave, mas aí depois o senhor fazer transferência lá para mim, R$1.000, tudo bem? Falou, tudo bem, Humberto. Faça a conta lá no WhatsApp que eu vou fazer para você segunda-feira. E não faça a transferência. Como que o Humberto vai, nessa situação, poder receber esse aluguel, se não houve aqui efetivamente um contrato escrito? Primeira pergunta. Nesse caso, é um título executivo? Contrato de locação verbal? A resposta é negativa, porque para que haja força executiva, é necessário que se tenha um contrato escrito. Então, deve ser um documento escrito para que se tenha força executiva. Então, ele irá precisar reunir elementos de informação que atestem aquela locação, se for o caso, testemunhas também, e ingressar com a ação de conhecimento. Não será possível lançar mão de um processo de execução. No caso da locação, pessoal, é irrelevante tanto a duração como a natureza da locação. Pode ser uma locação residencial, pode ser uma locação não residencial. Tendo o contrato escrito e se tratando de um bem imóvel, vão se aplicar as regras da lei do inquilinato, lei 8245 de 91, e aquele contrato de locação é um título executivo extrajudicial, por força do que preconiza o artigo 784, inciso 8 do Código de Processo Civil. Além do mais, pessoal, importante elucidar que todos os acessórios da locação, integram o contrato de locação e, via de consequência, também podem ser objeto da ação de execução. Professor Otto, que é um acessório da locação? Pois bem, a locação, contrato de locação, tem um aluguel que é a contraprestação pela utilização da coisa alheia. O acessório são despesas que giram em torno daquele bem de natureza, em regra, próprio terreno, que são atribuídas ao locatário. Despesas com energia, despesas com água e saneamento, despesas com gás, a depender da situação concreta, IPTU, a depender de quê? O que depende do IPTU, pessoal? O IPTU, no contrato de locação, somente pode ser atribuído ao locatário se tiver uma cláusula escrita. Se não houver cláusula escrita, o IPTU ele não é de responsabilidade do locatário, é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Então, no caso do IPTU, ele só é considerado um acessório da locação se houver cláusula escrita. Professor, é um condomínio. É um condomínio. Existe também taxa condominial. A taxa de condomínio também é um acessório da locação? Também é um acessório da locação. Agora, nós temos algumas particularidades em relação à taxa de condomínio. Porque a taxa de condomínio ela pode contemplar as despesas ordinárias, pode contemplar as despesas extraordinárias. No caso das despesas extraordinárias, essas não são devidas pelo locatário. As despesas extraordinárias são de responsabilidade do locador. As despesas ordinárias, sim, essas são devidas pelo locatário. O que é uma despesa ordinária? Segurança, portaria, manutenção, limpeza, os materiais necessários para que o condomínio funcione. Isso é uma despesa ordinária, uma despesa comum. Todo mês há aquela despesa. O que é uma despesa extraordinária? É uma despesa que ela foi necessária para solucionar especificamente uma situação incomum ao condomínio
condomínio em si. Por exemplo, houve a necessidade de fazer uma troca de um equipamento que foi avariado. Quebrou o equipamento na academia lá do condomínio. Precisa o condomínio adquirir, então, um novo equipamento. Nesse caso, uma despesa extraordinária. Houve a necessidade de fazer a aquisição de um novo mobiliário para o hall do condomínio. Isso é uma despesa extraordinária. Então, toda essa despesa extraordinária, ela é de responsabilidade do locador. E tem mais, pessoal. Um ponto muito importante que às vezes não é observado. Fundo de reserva. Fundo de reserva. Todo condomínio, para sobreviver, ele tem que ter o fundo de reserva. Porque nem sempre são pessoas como o Humberto que são os condôminos, que pagam lá pontualmente. Às vezes pode ter um condômino que atrase. Ainda mais nessa situação de Covid-19, todo mundo está usando isso como argumento para descumprir suas obrigações. Muita gente, pessoal, está se aproveitando disso para não pagar suas obrigações. Eu já não queria pagar de jeito nenhum. Agora, com Covid-19, não vai pagar mesmo. É verdade, infelizmente. Nós estamos sendo muito ativados na prática, na condição de advogado, por conta desse tipo de situação. Mas então, pessoal, existe lá uma situação de inadimplência. Como que o condomínio vai pagar suas contas? Como que o condomínio vai sobreviver? Tem que ter um fundo de reserva. O fundo de reserva para uma situação dessa natureza, para uma situação emergencial. Então, nesse caso, meus amigos, o que vai ser feito? 5%, 10% do valor da taxa de condomínio é utilizado como fundo de reserva, a depender do que está previsto na convenção de cada condomínio. Esse fundo de reserva, ele é de obrigação do locatário? O locatário tem responsabilidade por ele? A resposta é negativa, não tem. Então, o locatário tem direito de, nessa situação, se exonerar do pagamento do fundo de reserva. Porque o fundo de reserva, ele é apto para uma despesa extraordinária. Aí a pergunta do Jorge Maicon aqui, muito pertinente. Boa noite, Jorge, tudo bem? Professor, mas despesas extraordinárias não são inerentes ao condomínio de uso coletivo? São despesas inerentes ao condomínio, mas essas despesas extraordinárias são despesas que não são de manutenção do condomínio. São despesas que agregam valor ao condomínio, que agregam valor à coisa. Se são extraordinárias e agregam valor à coisa, elas não são de responsabilidade do locatário. E isso está previsto na própria lei do inquilinato, no artigo 22, inciso 10, da lei número 8245 de 91. Então, nessas circunstâncias, tratando-se de despesas extraordinárias, não há responsabilidade por parte do locatário no que diz respeito às despesas condominiais. Certidão de dívida ativa. O que é uma certidão de dívida ativa, pessoal? Nós já tivemos a oportunidade de falar que as fazendas públicas, para executar os seus créditos, elas formam um processo e esse processo acaba desencadeando uma certidão de dívida ativa. Ou seja, vamos colocar aqui uma situação de ICMS. A empresa foi autuada por alguma irregularidade no que diz respeito ao recolhimento do ICMS, que é um tributo estadual. Nesse caso, vai ser lavrado o auto de infração. O contribuinte ele tem o direito ao contraditório em ampla defesa sobre a legalidade ou ilegalidade daquele auto de infração. No âmbito administrativo, é possível, inclusive, impugnar o auto de infração e adotar as medidas recursais cabíveis. E, ao final, depois de se esgotar essa possibilidade de defesa administrativa, o que vai ser feito?
vai ser feita a inscrição na dívida ativa. Ou seja, a Fazenda Pública somente pode executar aquele crédito de natureza tributária ou não, depois que houver a inscrição na dívida ativa. Então, essa inscrição, essa certidão de inscrição na dívida ativa é que vai iniciar o processo de execução fiscal. E não é necessário nada mais, pessoal. Basta a certidão da dívida ativa para instrumentalizar a execução fiscal. Por quê? Porque ela goza de presunção juris tantum de validade e legitimidade. Ela, por si só, é o documento idôneo, é o documento apto a viabilizar o processo de execução. Ok, meus amigos? Tranquilos quanto à certidão de dívida ativa? Vamos, então, seguir para o próximo. Crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. Essa situação, pessoal, ela foi aqui introduzida pelo atual Código de Processo Civil. O condomínio ele não precisa mais ingressar com a ação de cobrança de taxa condominial. Ele pode se valer do processo de execução, desde que observe algumas particularidades previstas em lei. Primeiro, tem que ter a despesa previsão na convenção, ou aprovada por assembleia. Então, deve comprovar documentalmente. Como que o condomínio comprova a realização daquela execução, a despesa cobrada na taxa de condomínio? Tem que ter um relatório pertinente àquela despesa. Se for uma despesa extraordinária, tem que ter autorização da Assembleia. Se for uma despesa ordinária, tem que ter ela prevista na convenção condominial. Então, o condomínio junta o relatório das taxas de condomínio com as respectivas despesas, a ata de assembleia, que autorizou aquela despesa, se extraordinária, e a convenção do condomínio. Aí já é o bastante para tornar certa aquela obrigação e, via de consequência, possibilitar aqui o processo executivo. Por se tratar de uma obrigação periódica e de trato sucessivo, as taxas de condomínio supervenientes posteriores ao ajuizamento da execução, elas se consideram incluídas a partir do momento que for vencendo. Então, todas as despesas condominiais elas vão ser incluídas nos débitos. E o condomínio deve fazer o quê, pessoal? Deve juntar os relatórios pertinentes a essas despesas. Então, o condomínio juntou a documentação, incluso na execução. E aqui nós temos uma particularidade em relação ao débito condominial. Ainda que se trate de bem de família, imóvel de morada residencial, o condomínio pode penhorar o apartamento ou a casa, a unidade respectiva daquele condomínio, porque se trata de uma obrigação própria terreno, insta e vinculada à coisa, e não há aqui a alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de morada. Então, é possível que haja penhora no que diz respeito ao apartamento ou à casa em condomínio, se a execução ela é resultante de débito de natureza extra, de débito de natureza condominial. Aqui uma observação para que os senhores não venham a se confundir. Uma coisa é o contrato de locação, onde o locatário tem responsabilidade pelos acessórios, despesa condominial. Isso é uma situação. Aqui nós estamos tratando de outra situação, ou seja, quando existe o próprio condomínio executando a despesa condominial. Quem ostenta
legitimidade passiva ad causam para responder pelos débitos condominiais. Quem é o responsável, pessoal? Nesse caso, é o proprietário do imóvel, porque se trata de uma obrigação proptem rem. Obrigação proptem rem. Então, é o proprietário do imóvel, aquele que consta lá no registro de imóveis. Então, ele é quem ostenta legitimidade passiva para responder pelo débito condominial. Mas o apartamento está locado. Existe um contrato de locação, e o locatário está inadimplente em relação às taxas condominiais. O condomínio tem ciência do contrato de locação. Nesse caso, o condomínio pode diretamente executar o locatário, ao invés de executar o proprietário do imóvel? A resposta é negativa, não pode, pessoal. Ele tem que executar o proprietário do imóvel, porque se trata de uma obrigação de natureza própria terreno. E o proprietário do imóvel pode, obviamente, cobrar esses valores do seu respectivo locatário. O locatário, ele tem vínculo jurídico, vínculo contratual com o proprietário do imóvel e não com o condomínio. Então, o condomínio executa o proprietário do imóvel e, nesse particular, o proprietário do imóvel, se for o caso, toma as providências judiciais em desfavor do seu inquilino. Ok, meus amigos? Tranquilos em relação a essa questão? Certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativo a valores de emolumentos e demais despesas havidas por atos por ela praticados. Todas essas despesas resultantes de documentos expedidos em cartório, serventia notarial ou de registro, também se revela com força de título executivo extrajudicial. Uma vez inadimplida, pode dar asa ao processo de execução. Muito difícil isso na prática, pessoal. Você tem uma execução por emolumentos e despesas decorrentes aí de atos praticados por cartório. Por que é difícil? Quem aqui trabalha em cartório? O cartório cobra antecipado. O que você vai fazer em cartório, você tem que pagar hoje antecipado. Então é muito difícil ter uma situação dessa, né? De execução de um cartório em decorrência de uma obrigação dessa natureza. Porque, em regra geral, nós temos aí uma cobrança de natureza antecipada. Ok, meus amigos? Vamos ver aqui quem está presente. Nós temos muitos alunos presentes aqui. Vamos dar uma moral aqui. Olha, o Adriel está presente, a Aline, a Amanda. Por que eu não estou vendo a imagem de vocês aqui? O que eu tenho que fazer para ver a imagem de vocês? Quero ver o rosto de vocês, quero ver foto, não. Eu quero ver todo mundo aí. Eu estou me mostrando aqui, vocês não vão se mostrar? Quero ver vocês, cadê vocês? Não, vai vestir uma roupa aí, Wesley. Vai vestir uma roupa aí, né? Pelado, não. Estou vendo todo mundo aqui, legal, cadê? Cadê a Débora? Eu acho que esse pessoal que não está mostrando o rosto aqui simplesmente abandonou a aula, não está aqui e deixou ligado. Está enganando aí. Está enganando. Quero ver todo mundo. Professor. Sim, fala, Roberto. Presta uma notícia crimes contra o Wesley aí, atentado ao pudor. O cara parece pelado, que sacanagem que é essa? Pois é, tá errado sim, velho. Que isso, cara? Faz um investimento aí. Senão eu vou te bloquear aqui, cara. Eu tenho poderes para isso. Meus poderes aqui permitem que a gente não veja seu vídeo, tem que interromper o vídeo. Aí não tô vendo mais o Wesley. Eu não tirei o Wesley não, né? Continua aqui? Continua, né? A gente só não tá vendo o vídeo dele. Pois bem, pessoal. Bom ver vocês. Tudo bem com vocês? Cadê? Tranquilos? Vocês estão me escutando bem? Tá tudo 100%? O áudio tá bom? A aula tá boa? Tá melhor do que em sala de aula? Ou mais ou menos? Sala de aula é melhor? Ou tá bom? Bom, né? Então, beleza. Vamos encerrar, pessoal, essa parte
a gente ainda tem mais 9 minutos para essa aula. Vocês percebem aqui que a aula gravada, ainda que ao vivo, é algo que, de certo modo, a gente acaba andando mais rápido, né? Por quê? Porque o professor fala sem muitas interrupções. Então, nesse caso, a coisa vai fluindo mais, vai fluindo mais. Mas vamos seguir. E eu quero trabalhar com vocês alguma coisa prática também. Está mandando responder aqui a pergunta do Adriel. Qual a pergunta do Adriel? Deixa eu ver aqui se tem pergunta do Adriel. Passou aqui a pergunta do Adriel. Cadê? Cadê a pergunta do Adriel? Não estou achando aqui. Eu estou só o bagaço da laranja, por isso não liguei o webcam. Não tem pergunta do Adriel aqui. Não estou vendo, Amanda. Não estou vendo aqui, não. Tá lá embaixo, professor, de novo. A Amandinha copiou e colou. Vamos lá, então. Ah, não, isso aqui nós não vamos falar agora, não. Isso aqui vocês vão quebrar a cabeça aí, meus queridos. Essa pergunta aí já está... Nós vamos pular elas. Vocês vão resolver. Isso aí é problema de vocês. Nós vamos responder ela depois que vocês vão treinar a atividade. Certo? Depois. Eu nem sei qual que é essa. Mas respondam aí. Isso é a atribuição de vocês. Era uma resposta boa. Qual que é a 4 mesmo? Qual que é a 4? É sobre a questão dos embargos, professor. Que o cara pagou a dívida, depois percebeu que o título ele não era líquido. Aquela que você ficou no meu pé para não poder te dar a resposta, eu não te dei? É essa? Ela ficou enchendo o saco para dar a resposta para ela, mas eu não dei, pessoal. Ela respondeu, ela conseguiu responder. Mas eu não dei a resposta para ela, tá? Não vai passar para os colegas, não, senão eu não vou considerar a sua resposta. Tá bom? Nossa, professor. Professor. Fala, Humberto. Mas na questão número 4 aí, o Adriel até levantou uma hipótese, não vou pedir para o senhor responder, é só para poder deixar claro isso. Sim. Ele levantou uma hipótese que é o seguinte: realmente não trata em que momento ele propõe o embargo, né? Os embargos da execução. Nesse caso, a gente pode ser minimalista, então, né? Não precisa ser tão extensivo na resposta, né? Depende aí da vontade de vocês de responder a resposta, né? É lógico que uma resposta mais robusta, uma resposta mais fundamentada, né? É sempre de bom arbítrio. Vocês sabem que o professor gosta de uma fundamentação substancial, né? Excelente, valeu, professor. Se vocês quiserem obter um proveito maior, fundamentem a resposta, até porque a própria pergunta pede isso, né? Pede uma fundamentação. Ainda que de forma concisa, tem que ter uma fundamentação, né? Excelente. Nós estamos aqui, muitos alunos presentes, espero que estejam presentes de fato, né? Não só no vídeo aqui. Estou gostando de ver a participação dos senhores. Mas tem mais gente que em sala de aula aqui? Não tem não, né? Tem 27. Bacana. Bom, pessoal, vamos lá. Professor, ó, Jorge Michael. Contrato de locação registrado em cartório civil tem força executiva? Não precisa nem ser registrado. Não precisa nem ser registrado em cartório. Não precisa nem mesmo ter reconhecimento de firma das assinaturas. Não precisa nem mesmo ter assinatura de duas testemunhas. Basta que seja um documento escrito, assinado pelo locador e pelo locatário. Não precisa testemunhas, não precisa reconhecimento de firma, não precisa ser registrado em cartório. O cartório, obviamente, não é o civil, é o cartório de registro de títulos e documentos. Aí a Larissa pergunta, professor, em muitas das respostas, citei o corpo do artigo. Tem algum problema ou temos que fazer toda a resposta com nossas palavras? Tem. Ah, não, essa pergunta aqui foi reservada. Depois eu respondo para você, Larissa. Desculpa, eu estou vendo aqui reservadamente, né? Tem aquela. Parece grupo de bate-papo antigamente, né? Fala reservadamente para um, depois coloca para todos e tal. Beleza. Depois eu faço essa resposta oportunamente para você. Pois bem, pessoal. Vamos finalizar essa parte, falando aqui dos contratos, do contrato de honorários. O contrato de honorários é importante, pessoal. Eu gosto de contrato de honorários, né? Então vamos falar dele.
Contrato de honorários advocatícios. Quando nós temos aqui efetivamente o contrato de honorários advocatícios? Quando nós temos uma relação jurídica entre advogado e o seu respectivo cliente. Além da legislação civil, Código de Defesa do Consumidor, o contrato de prestação de serviços advocatícios ele é regido também pela Lei 8.906 de 94, que é o Estatuto da OAB. O que é preciso, pessoal, nós termos em mente em relação ao contrato de honorários advocatícios? Primeiro, não há necessidade, assim como no contrato de locação, de ter a assinatura de duas testemunhas. Basta a assinatura do advogado e do cliente. Segundo, nessa situação, não há necessidade também de reconhecimento de firma das assinaturas. Além do que, não há necessidade de registro desse contrato. É uma relação particular, um chamado contrato de gaveta, entre o advogado e a parte. Não há necessidade de dar publicidade a esse documento para que ele seja propriamente aí um título executivo. Então, é um contrato de gaveta celebrado entre as partes. Ah, professor, mas houve o registro desse contrato no cartório de registro de documentos. Tudo bem, isso não vai retirar a força executiva do contrato. Ah, professor, mas as partes aqui reconheceram a assinatura. Não tem nenhum problema, pessoal. Não tem nenhum problema. Podem ter esses requisitos, mas não é exigível que se tenha esses requisitos propriamente ditos. O que nós temos que observar é a questão dos honorários de sucumbência. Existem os honorários contratuais. Os honorários contratuais são aqueles estabelecidos entre a parte e o seu respectivo advogado, e os honorários de sucumbência. Os honorários de sucumbência são aqueles pagos pela parte contrária no processo ao advogado da parte vencedora. Ou seja, se o advogado recebe os honorários do seu cliente e obtém êxito na causa, os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, independentemente de qualquer previsão contratual. Por quê? Porque é assim que a lei determina. Então, o advogado, se ele vence o processo e há honorários de sucumbência, além dos honorários contratuais, além dos honorários pactuados, ele irá receber também os honorários sucumbenciais, que são os devidos pela parte contrária. Inclusive, ele tem legitimidade para executar os honorários sucumbenciais do processo em nome próprio. Então, por exemplo, houve lá um inadimplemento dos honorários que foram fixados pelo juiz por parte do devedor no processo. Ele, advogado, por ser o titular daqueles honorários, tem possibilidade de executar no bojo do processo aqueles honorários. Em relação aos honorários contratuais, o advogado não recebeu os honorários contratuais que foram estabelecidos no contrato junto ao seu cliente. O que ele pode fazer? É um título executivo extrajudicial. Ele pode, então, dar início a um processo de execução. Mas tem mais, pessoal. O que ele pode fazer para evitar que seu cliente dê o calote em relação aos honorários? Isso acontece, pessoal? Pode acontecer. Pode acontecer. Primeiro, isso é muito natural e muito normal na prática. Em regra geral, as procurações são otorgadas aos advogados, têm lá os poderes para receber e dar citação. Então, o advogado ele recebe o resultado do processo e faz um repasse para o seu cliente, já deduzindo os honorários. Perfeitamente lícito, caso ele tenha poderes para receber e dar citação. Então, se o cliente otorgou lá na procuração poderes para o advogado receber e dar quitação, nesse caso aí ele vai receber o resultado do processo, ou seja, o alvará será expedido no nome do advogado, o advogado irá fazer o resgate do crédito
constante de uma conta judicial, irá fazer a devida prestação de contas junto ao seu cliente, ou seja, ele vai receber. No caso de não existir uma procuração com poder de receber e dar quitação, não é possível que o juiz determine a expedição de alvará em nome do advogado, ou seja, o advogado não vai poder receber o resultado do processo. Ah, professor, mas o advogado ele tem direito, de acordo com o contrato firmado com o cliente, a um percentual de 20% do proveito econômico. Como que ele irá receber essa situação? O que o advogado pode fazer, pessoal? Ele pode juntar nos autos o contrato de prestação de serviço firmado com o cliente, ele vai juntar aquele contrato de prestação de serviço no processo e vai requerer ao juiz que seja expedido o alvará correspondente àquele percentual em seu próprio nome. Isso é admissível. E isso está previsto no próprio Estatuto da OAB, Lei 8.906/94. Vamos lá na lei para a gente ver essa disposição? Está no artigo 24. Artigo 24. É o 24, não, é o 20 e... Artigo 22, parágrafo 4º, tem essa previsão. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que o já pagou. Então, o advogado, ele tem, nessa circunstância, pessoal, a possibilidade de receber os seus honorários, ainda que contratuais, eu coloquei no bate-papo aí à disposição, independentemente de qualquer manifestação, de qualquer aquiescência do cliente. Basta ele juntar o contrato. Ainda que ele não tenha poderes para receber e dar quitação, o juiz tem que mandar expedir o alvará em nome dele, pertinente àquele percentual que foi estipulado no contrato, ou aquele valor fixo que foi estipulado no contrato, celebrado entre o cliente e o causídico. Ok? Aí eu vejo uma pergunta aqui do Jorge. Eu vou responder, Jorge, se fez reservadamente, mas quais são os honorários? Contratual, sucumbência, são esses mesmo. Honorários contratuais são previstos no contrato, honorários sucumbenciais são fixados pelo juiz. Aí o Humberto fala, o senhor sempre faz isso? Não, não faço não, meu cara. Normalmente não tem problema nenhum com o cliente em relação a isso. As procurações que a gente pega, via de regra, 100%, nunca tive uma procuração. A relação entre o advogado e o cliente é uma relação de confiança. Se o cliente fala para o advogado, não, você não recebe, é porque já tem uma desconfiança, né? Então, graças a Deus, todos os meus clientes, toda a relação que eu tenho com os meus clientes é baseada na confiança. Então, a gente tem aí já a procuração para receber e dar quitação. Então, não há necessidade de juntar. Mas já aconteceu isso, de eu fazer a juntada de um documento. E aí eu vou te dizer por quê. Pessoal, débitos em relação à fazenda pública. A fazenda pública paga suas obrigações em execução do precatório. Ou seja, você vai receber, não se sabe quando. Nesse caso, a depender de qual fazenda pública tem as suas faixas, existe a chamada requisição de pequeno valor, RPV. No âmbito estadual, por exemplo, Estado de Goiás, até 20 salários mínimos é uma RPV, uma requisição de pequeno valor. Ou seja, esse pagamento ele não está sujeito a precatório, que existe a necessidade de uma dotação orçamentária. No caso do RPV, é feita uma requisição do pagamento
E se não houver o pagamento no prazo fixado, é feito o sequestro do numerário na conta da Fazenda Pública. Então, em situações em que os honorários advocatícios de sucumbência e os contratuais são inferiores ao teto, o que o advogado pode fazer para receber mais rápido? Isso o professor Otto fez, Humberto. Juntar o contrato e requerer que, em relação à parcela dos honorários, ao invés de ser submetido a um precatório, até que se tratar de honorário de verba de natureza alimentar, seja expedido um RPV, uma vez que os honorários não ultrapassam o valor do teto para a expedição de RPV. Perfeitamente possível. O que é possível também, pessoal? Se for o caso de extrapolar por pouca coisa o teto, o advogado renuncia o crédito que sobejar, que ultrapassar o valor máximo da RPV para receber mais rápido. Isso acontece também na prática. Então, essa questão de juntar contrato é muito comum nesse tipo de situação. Aliás, muito comum para mim, né? Quando tem uma situação dessa, porque muitos colegas acabam não fazendo isso, talvez por desconhecimento da legislação. Então, é uma providência que deve ser, sim, adotada e juntar esse documento. Outras situações em que também há juntada de contrato, quando o advogado ele é desconstituído. Isso acaba sendo muito comum, pessoal. O cliente não está satisfeito com o trabalho do advogado e resolve mudar o advogado, contratar outro. Mas tem os honorários que foram convencionados. Como que fica essa situação? De acordo com o que foi ajustado, de acordo com o que está previsto no contrato. Então, nesse particular, como que se dá? Ele pode juntar o contrato e requerer que seja efetivamente, quando oportuno, distribuído a ele aquele valor. Só que aí vem o STJ e diz o seguinte: se o advogado ele foi desconstituído do processo, ou seja, foi revogada a procuração dele, para ele receber os honorários, inclusive os de sucumbência, ele precisa ingressar com ação autônoma. Ele não pode discutir aqueles honorários que ele faz jus nos autos da ação que ele patrocinava o cliente. Isso para não gerar um tumulto processual. Imagina só, o processo andando, o processo tramitando, e o advogado que foi desconstituído da ação, porque o cliente não estava satisfeito com o trabalho profissional, ficar discutindo os honorários naquele processo, naquela ação. Não vai terminar nunca. Então, o STJ tem entendimento pacífico, né, no sentido de que, tratando-se de honorários contratuais ou de sucumbência relativos a advogado desconstituído, ou seja, que teve um mandato revogado, cassado, a discussão relativa a esses honorários, quer seja os honorários contratuais, quer seja os honorários sucumbenciais, ela será reservada para uma ação autônoma, sob pena de você estar nessas circunstâncias tumultuando o iter procedimental daquele processo que está em efetiva tramitação. Então, tem que ter essa cautela, tem que ter esse cuidado para que, de fato, na situação concreta, se possa receber os honorários, ação autônoma, e não atrapalhando o iter procedimental do processo especificamente. Bom, pessoal, com isso, vamos encerrar esse tópico, né, pertinente aos títulos executivos extrajudiciais, para que na próxima aula, no nosso próximo encontro, daqui 20 minutos, nós possamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo, especificamente, né? Nós tivemos aí o prazo específico. Agradeço a atenção dos senhores por hora. Sei que os senhores irão lanchar agora, né? Eu também irei. Sair mais cedo? Como assim? Que isso? Vai ter esse negócio mais cedo, não. Tem outra sala, tá, pessoal? Tem outra sala. Vocês pegam o link, está lá no Google Classroom, e também na sala ao vivo, lá no Aluno Online, para que vocês possam pegar. Tá bom? A sala já está lá, daqui a pouco a gente volta para dar a nossa continuidade. Saudações e até mais.